bom dia. Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos ler alguns versículos, mas inicialmente eu quero ler com você Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, diz assim: Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então, gente, aqui, né, hoje eu quero falar com você uma palavra que eu ouvi no culto de domingo, né? Que eu ouvi ontem. Foi uma palavra muito forte. E o que nós estamos entendendo, gente, com isso? Que de uns tempos para cá, Deus tem nos dado palavras muito para divertir, palavras para as pessoas acordarem, palavras para que as pessoas venham despertar, gente. Por quê? A volta de Cristo, ela está à porta. Ainda ontem, né, uma amiga, antes de tarde, ela me chamou, ela disse assim, irmã Eliane, eles são de uma outra denominação, ela disse assim, o seu pastor está preparando a igreja para a volta de Cristo? Eu disse, está. Porque a palavra, gente, ultimamente, Deus tem nos dado palavras muito forte de advertências, de comportamento, de obediência, de andarmos em santidade, de aprendermos a orar, de aprendermos a buscar enquanto nós podemos achar. E algo que o pastor fez ontem me chamou muito a atenção, que ele pegou uma garrafa de azeite e colocou numa taça. E ele entregou, né, para um irmão, simbolicamente, ele entregou para ele, pediu para que ele ficasse segurando, e ele disse, ó, faça de conta que tem uma na mão de cada um aí. Por quê, gente? Porque quando Deus disse aqui, e façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, ou como diz aqui, a nossa imagem de acordo com a nossa semelhança, Deus, ele derramou sobre cada um de nós, gente, o óleo, a unção, a bênção, porque Deus disse, domine. Deus criou o ser humano para dominar e não ser dominado pelo mal. Então, quando o ser humano, lá no Éden ainda, ele abriu a brechinha, ele deu espaço para o diabo, ele foi lançado para fora. E quando nós desperdiçamos este óleo, gente, aí, né, vem o que eu quero entrar agora com você. Esse óleo, esse azeite, todos nós recebemos no dia que o Senhor nos formou, no dia que o Senhor nos criou, porque Ele nos fez sua imagem e sua semelhança, conforme a sua semelhança, para que o homem tivesse domínio e não para que o homem fosse dominado. Eu quero ler com você Gálatas capítulo 5, gente, a partir do versículo 19. E a gente sabe que nós estamos nesta época de carnaval, gente. E não adianta agora, nesta época, as pessoas quererem guerrear, não, porque agora nós temos que orar, porque agora nós temos que jejuar, porque nós temos... Não, gente. Porque se a pessoa for para uma batalha espiritual desse porte, sem estar preparado há muito tempo atrás, ela vai levar chumbo, ela vai apanhar. Por quê, gente? Como o pastor falou ontem, essas pessoas que preparam o carnaval, eles trabalham o ano inteiro, gente. Entra ano e sai ano. Eu lembro que eu tinha amigos, né, que desfilavam na escola de carnaval, dali da minha cidade, né, minha cidade natal, que terminava aquele desfile, após eles já se reuniam para quê? Para ver o próximo samba enredo do outro ano, para ver
através do samba enredo, quais serão as fantasias que serão trabalhadas. Aí eles vão distribuindo para os destaques, cada um confecciona a sua ou manda fazer. Eles vão o ano inteiro se preparando, gente, para fazer aquilo ali. E aquilo tudo, gente, é consagrado a demônios. Maria Padilha, muitas pombagiras, demônios que levam as pessoas às coisas mais terríveis, luxúria, para a pessoa estar exposta, gente, nua numa avenida, para a pessoa aguentar ficar ali sambando horas e horas, gente. Quem está por trás disso? Satanás. É a festa da carne, gente. E muitas coisas vêm depois, as consequências dos portais espirituais que são abertos e muitas pessoas não vigiam nisso. E isso é algo que nós temos que ir orando, gente, o ano inteiro, pedindo para que isso venha cessar, para que essas pessoas venham se converter. Não é na semana ali que o povo vai comprar briga com o inferno, não, gente. A gente tem que guerrear sempre, estar em oração, pedir para que essas pessoas conheçam Jesus, para que elas sejam libertas da carne, do pecado, como eu e você também fomos um dia. E aqui, gente, fala em Gálatas 5:19, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os quais as praticam não herdarão o reino de Deus. Gente, isso aqui é muito sério. Quem é que pratica tudo isso, gente? As pessoas que estão lá nesses dias, em blocos, no desfile, nos bailes, nas festas, e aquelas pessoas que estão no mundo. Aquelas pessoas, gente, que dão aquela desculpinha, né, pro pecado. Não, mas Senhor, foi só isso aqui. Não existe pecadinho nem pecadão, gente. Pecado é pecado. Ele precisa ser confesso, arrependido e abandonado. Primeiro lugar é o arrependimento. Senhor, eu me arrependo de coração. Vem aquele quebrantamento, a pessoa chora, ela diz: eu errei, Senhor, eu pequei, eu fui fraco. Ela não joga culpa para ninguém e não fica dando aquela desculpinha, mas foi só dessa vez. Gente, pecado é pecado. E Satanás, ele está prendendo muitas pessoas nisso, gente. Então, o que acontece? Quando as pessoas dão desculpa para os seus pecados, elas querem diminuir para se justificar. E a palavra aqui é bem clara contra essas coisas, gente. Essas pessoas aqui, como Paulo disse, conforme já vos preveni. Então, todos foram prevenidos. Antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Porque hoje, gente, Satanás tem corrompido pessoas. Satanás tem tentado, a palavra diz o que Deus criou, macho e fêmea. Deus não criou meio termo, gente. O diabo tem entrado nos jovens, o diabo tem corrompido essas pessoas, levando eles, gente, para aquilo que é totalmente ao contrário da palavra de Deus. E sabe como é que essas pessoas se justificam? Não, eu não quero saber de homem, porque o meu pai batia na minha mãe, um trauma. Não, eu cresci vendo o meu pai ali abusar da minha mãe, batendo na minha mãe, eu não quero saber. Aí ela vai procurar uma pessoa do mesmo sexo que ela. Aí, aquele jovem, que muitas vezes foi assediado, até mesmo foi abusado, ele pende para a homossexualidade. E é algo muito triste. Alguns, às vezes, até na infância mesmo, quando os pais não tinham conhecimento da palavra, gente,
praticavam idolatria, iam na feitiçaria, consagravam aqueles meninos, aquelas meninas para aquelas entidades, e eles também se tornaram isso, né? É muito triste, mas nós precisamos orar para que eles conheçam a palavra, amar, gente. A gente ama o pecador, mas a gente abomina o pecado. É como Deus, ele ama o pecador, mas Deus abomina o pecado, gente. Deus não tem pacto com o pecado. Tanto que Jesus morreu na cruz para nos comprar, para nos resgatar. O sangue da nova aliança que foi vertido pela remissão dos nossos pecados. Então, muitos pactos lá atrás, gente, foram feitos. Pactos de maldições hereditárias, aonde algum antepassado matou alguém, aonde alguém fez um aborto. Hoje, né, se uma mulher engravida, ela, às vezes o parceiro obriga ela a tomar aquela pílula do dia seguinte. Isso, gente, é matar. Então a gente vê que o diabo vai convencendo as pessoas, não, mas isso aí não tem nada a ver. O diabo, gente, vai agindo para quê? Porque ele quer matar, roubar e destruir. Satanás, ele quer colocar maldições na vida das pessoas. Tem maldições, gente, que vêm geracionais. Tem pessoas que vêm com uma cultura que não querem abandonar, porque meu pai fazia assim, porque a minha mãe também, porque o meu avô, porque a minha avó não, e eu também. Tem pessoas que têm aqueles hábitos e não querem largar. Coisas que vão passando de geração para geração. Maldições hereditárias, manias, costumes, coisas erradas que são ao contrário do que diz a palavra de Deus. Então nós precisamos, gente, vigiar, orar, cuidar, gente, cuidar dos nossos filhos, porque infelizmente nas escolas tem essas festinhas. Não manda eles fantasiados, não manda. Explica pro teu filho, ó, meu filho, hoje vai ter isso, tal coisa lá na aula, mas você não vai dançar, você não se mistura. Se não for necessário, nem mande na aula, porque é algo que está ali para quê? Estão ali para quê, gente? Para ensinar já desde pequeno as crianças a crescer com aquilo ali. Ah, é o carnaval, não tem nada a ver. Ah, é a festinha. Mas nós precisamos cuidar, gente. Cuidar dos nossos filhos. Levar eles para a igreja. Ensinar a palavra de Deus. Nós precisamos ter estes ensinamentos. Nós precisamos guardar esses mandamentos na nossa vida. Eu lembro que eu ainda até comentei nesses dias com meu esposo, eu disse, a gente não tinha hábito, né? Antes da gente ser cristão. Eu lembro que quando eu era pequena, uma vez só, umas vizinhas, né, fizeram umas fantasias, todo mundo igual para as meninas, levaram a gente num matinê, a gente nem sabia, né? Foi só. Depois, né, lá onde eu morava, como eu falei, tinha o desfile. A gente gostava de ver porque assim, ó, todas as pessoas, né, a maioria saiu na escola de samba, eram nossos colegas de trabalho, eram vizinhos, a gente ia olhar, prestigiar. Mas a gente não ia nos bailes, a gente não ia depois, né? A gente só assistia e ia para casa. Mas quando a gente começou a ver isso, que a gente nem tinha conhecimento da palavra, que começaram a entrar, gente, isso que era interior, nudismo, a gente disse, opa, isso aqui não é mais lugar para nós. Porque a gente tinha as irmãs pequenas, né, que elas tinham curiosidade, então a gente levava para assistir. Mas quando a gente viu estas coisas, a gente se afastou. Glória a Deus por isso. Então, por quê? Porque lá em casa a gente já tinha sido criado com aqueles princípios, com aqueles valores. Opa, né? Quando a gente viu aquela pessoa já nua, isso olha quantos anos atrás, gente, no interior, isso há mais de 20 anos atrás. Então você imagina como estão as coisas hoje. O que passa na televisão, que eu nem sei, não quero saber. Então nós precisamos, gente, vigiar nessas coisas, gente, porque isso aqui não tem nada a ver com a imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus, gente. E nós precisamos entender. Às vezes tem pessoas, gente, que sofreram com rejeição ou rejeitam.
Rejeição, gente, é um pecado. Porque quando uma criança é rejeitada desde o ventre, que uma mãe, não, eu não quero, eu vou dar um jeito de abortar, não quero essa criança, eu vou fazer qualquer coisa. Gente, quando a pessoa rejeita algo que Deus está dando para ela, isso aí, gente, é um pecado muito grande. E quantos traumas são gerados na vida de um ser humano por causa do pecado? Quantas vidas, gente, são geradas nessa época que eles não sabem nem quem é o pai? Orgias, bêbados na bebedice, nem lembro com quem estiveram, com quem se relacionaram, quantos, quem é, quem foi. Aí é mais um. Aí aquela criança cresce rejeitada, não sabe quem é o pai, cresce sem o pai, cresce aos trancos e barrancos, como a gente costuma dizer. Olha quantos traumas, gente, quantas consequências isso traz para a vida das pessoas. E é algo muito sério. Quantas vidas estão lá, gente? Quantas pessoas que também já conheceram a verdade um dia estão lá fora hoje? Só que aqui a palavra diz, aqueles que têm conhecimento da verdade. Se essa pessoa não abandonar esse pecado e voltar para o caminho, ela vai ser condenada. Não é o que estou dizendo, é o que está dizendo a palavra, gente. A palavra de Deus que nos adverte quanto a isso. Então a gente precisa entender. Eu quero ler aqui Provérbios 6 também. A partir do versículo 16 diz assim: há 6 atitudes que o Senhor odeia, 7 atitudes ele detesta. Olhos arrogantes, orgulhosos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Aqui entra o quê? O aborto também, né? Coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contenda entre os irmãos. Isso aqui não é coisa de Deus, gente. Isso aqui não é coisa de Deus. Não é coisa de pessoa que é a imagem e semelhança do Senhor fazer. Aqui quando diz olhos arrogantes, orgulhosos, língua mentirosa. Quem mente, gente, é filho do diabo. A palavra diz, ele é o pai da mentira. É isso aí. Mãos que derramam sangue inocente. Pessoas que cometeram algo. Coração que maquina planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. Testemunha falsa que espalha difamações é aquele que ele ouve, né? É aquela pessoa, gente, que ela ouve, o outro vem, traz a fofoca, e daí ela vai dizer, olha, eu vou te falar aquilo que eu fiquei sabendo pela boca do fulano, mas ela não sabe se é verídico, ela não sabe se realmente aquilo ali é verdade, e ela sai espalhando. Isso é testemunha falsa. Gente, procurem estar no primeiro amor. O pecado faz as pessoas andarem em círculo, gente. Como lá no deserto. Elas andavam assim, ó. Elas vão aqui, 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 ali. Vão lá, se justificando, pulando. Ela não consegue seguir numa linha reta. Aí, gente, a palavra de Deus, gente, a gente precisa guardar no nosso coração. A casa, gente, a nossa casa, tá? Você que é dona de casa, todos os dias você não tem que organizar a tua casa? Dar aquela manutenção diária? Você arruma a cama, você organiza o banheiro, você tira o lixo, você tem que lavar a louça, você tem que dar uma varridinha na casa ou passar um pano no chão. Isso é diariamente. E assim a nossa vida, gente, espiritual tem que ser organizada todos os dias, diariamente. Fazer um devocional, ouvir a palavra, meditar na palavra, ler a Bíblia, buscar a Deus, gente. Ter intimidade com o Senhor, pedir um direcionamento lá no início do dia. Antes de você sair de casa, fazer uma oração. Busque enquanto você pode achar, gente. Aí, a nossa vida espiritual também precisa de manutenção diária, gente, todos os dias, né?
E ali em Mateus 25 fala do quê? Das virgens prudentes e das nécias. As prudentes eram aquelas que tinham as suas lamparinas cheias do óleo e tinham óleo reserva. Aí quando o noivo chegou, elas entraram, quem não tinha foi comprar, ficou de fora. Então, a gente precisa entender, gente, a gente não sabe quando é que Jesus vai voltar. Nem ele sabe, só o Pai que está no céu. Então, nós precisamos ser cheios do óleo, gente. Tem gente que diz, vai ter apagão no mundo, vai ficar no escuro por 3 dias. Porque se você estiver cheio do óleo, a tua lamparina vai estar acesa, ela vai resplandecer. Você vai ser guiado, você vai ser conduzido. Agora, quem estiver jogando óleo fora, lembra que eu falei lá no início? Da taça que o pastor falou, representando a nossa vida, aquela taça cheia de óleo. A gente vai colocando fora, a gente vai jogando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, no pecado, numa fofoca, numa mentira, a gente vai jogando fora, vai jogando um pouquinho, vai jogando um pouquinho. Aí, se a gente não se ligar e encher ela, quando o noivo voltar, não vai ter azeite suficiente. Aí você vai sair para comprar, não vai achar. Aí as prudentes vão entrar e você vai ficar do lado de fora, gente. É isso que diz essa parábola. E nós precisamos entender, gente, que as pessoas às vezes colocam, o óleo fora na mentira, no pecado, no adultério, na pornografia, no engano, na malícia, no ódio, na ira, na raiva. Joga o óleo fora com mágoa. Joga o óleo fora com amargura, com ressentimento. As pessoas estão jogando o óleo fora, gente. Elas estão desperdiçando o óleo. Ao invés delas encherem a sua vida do óleo, da unção, se encher do Espírito Santo de Deus, elas deixam tantas coisas ocupar esse lugar, menos a presença do Senhor. Ofensa, elas vão deixando. Seminado. Tem gente que diz assim, usa desculpa. Mas eu fui rejeitada, mas eu fui abandonado. Você não é mais. Porque você foi adotado. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele pagou um preço, nós fomos comprados, nós fomos adotados e nós podemos chamar Deus de Pai. Então, se você foi rejeitado, abandonado pela tua mãe, abandonado pelo teu pai, você tem um Pai celestial. A palavra diz que pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta, mas o Senhor não esquece da gente. É o que diz a palavra, gente. Então, pare de arrumar desculpas, pare de se vitimizar, de se fazer de coitado, porque você não é coitado. Você é abençoado, você é mais que vencedor. Jesus comprou um preço muito alto por mim e por você. Então, pare de se vitimizar. Pare de se fazer de coitado. Começa a olhar para você no espelho e dizer, eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Pai, muito obrigada porque o Senhor me adotou. Eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo, é o que diz a palavra, nação santa, nação eleita, sacerdócio real, povo escolhido. O que mais você quer? Então está na hora das pessoas pararem de lamber ferida, de se fazer de coitadinho, de querer que passe a mãozinha na cabeça. Gente, não é mais hora disso, nós precisamos despertar. Não é mais hora de ficar em cima do muro. O que diz a palavra em Apocalipse? O que diz a palavra lá em Apocalipse, gente? Escolha, antes você seja quente ou frio, porque o morno vomitar-te-ei da minha boca. O morno é aquele que está em cima do muro, aquele que não sabe para que lado vai, gente. Ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Jesus foi bem claro, não pode se servir a dois senhores. Ou você agrada um ou você desagrada o outro. A escolha é tua.
Você tem livre-arbítrio. Ou você quer continuar com o teu pezinho no mundo, sendo aquele crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, a escolha é tua. Aí depois, no dia que o noivo chegar, não vai adiantar você dizer Senhor, Senhor, porque ele vai dizer o quê? Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo em teu nome. É, mas eu não te conheço. Tem muita gente que vai ficar assim. Porque elas estão dando desculpinhas pro pecado delas. Elas estão em cima do muro, se achando... Não, mas Deus é amor, Deus me entende. Ah, sim. Com certeza, vai nessa. Porque é isso mesmo que o diabo quer que você pense. Que Deus vai passar a mão na tua cabeça. Que Deus, Deus é amor, gente. Deus é amor, Deus é bom. Só que Deus abomina o pecado, não se esqueça disso. Ele ama o pecador, ele te ama, mas ele abomina o teu pecado, o teu erro. Ele abomina isso. Isso Deus odeia, Deus abomina, é abominação para Deus. Então, quem é limpo, limpe-se mais ainda, diz a palavra. E quem é sujo, suje-se mais ainda. Ou você se limpa ou você se suja, não tem meio termo. De ficar aqui e lá, pezinho aqui, pezinho lá, não tem, gente. Eu não posso ir na igreja hoje, amanhã eu tô no barzinho, tô postando lá uma bebidinha. Não, mas Deus entende. É. Ou você se decide. Ou você é de Deus, ou você não é. Ou você quer Deus, ou você não quer. Então, gente, não tem meio termo. A palavra é essa. A gente precisa pregar, a gente precisa falar. Porque muitas pessoas, gente, estão usando desculpas para os seus erros, para os seus pecados. Aí Deus entende. Deus é amor, gente. E a palavra diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você não quer perecer, e se você quer a vida eterna, então busque o filho. Porque aquele que tem o filho tem o pai, é o que Jesus disse. Então, se você é de Jesus, você é de Jesus. Se você é do mundo, você é do mundo. Não tem meio termo. Ah, mas eu vou dar um tempo, depois eu volto. Se iluda, é o que o diabo quer. Continue dando as tuas voltinhas lá. Numa dessa você não volta. Porque o diabo, gente, quando ele consegue tirar alguém da presença de Deus, ele tenta arrastar aquela pessoa de tudo que é jeito. Ele tenta estraçalhar com aquela pessoa para que ela jamais volte para a presença de Deus. E, se possível, ele tenta matar ela no pecado e na iniquidade dela para que ela não seja salva. É isso que ele veio fazer, matar, roubar e destruir. Então, não se iluda. Por que Jesus disse cuidado, gente? Cuidado com os falsos profetas. Vão vir muitas pessoas pregando em nome de Jesus, se dizendo que são Jesus, que são os enviados. São os enviados do capeta para enganar o povo. E a palavra diz que vão enganar até mesmo os eleitos, os escolhidos. Porque se a gente não vigiar, gente, a palavra diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Que se a gente não estiver cheio do óleo da unção, a gente não vai discernir certas coisas. Então seja cheio da unção, seja cheio da presença, gente. Agora eu vou dizer uma coisa, só vamos errar, a pessoa só vai errar e ir para o inferno se ela quiser. A escolha é dela. Ou ela escolhe a Deus e segue o caminho que Paulo disse, corris bem, o que te impediu de correr? Então é uma reflexão para aquela pessoa que está em cima do muro, para aquela pessoa que estava na presença e saiu, para aquela pessoa que está ali com um pezinho na igreja e um no mundo. Há uma reflexão para você. Livre-arbítrio. Qual é a tua escolha? Você quer céu ou você quer inferno? A escolha é tua, a escolha é nossa, gente. Deus, ele deixa a pessoa andar, como eu falei no devocional anterior, conforme o coração teimoso dela, obstinado dela, escolha dela. Então, não culpe a Deus depois.
A escolha é sua. Se você vai criar o teu filho na igreja ou se você quer empurrar teu filho para o mundo. Tem pessoas que têm o hábito de dizer: nós criamos os filhos para o mundo. Gente, está repreendido isso em nome de Jesus. Você tem que dizer: não, eu crio os meus filhos para Deus. Os meus filhos são consagrados ao Senhor, são homens de Deus, mulheres de Deus, abençoados. Meus filhos não são do mundo e nem vão ir para o mundo. A gente precisa mudar o nosso vocabulário, mudar as palavras que a gente tem o hábito de dizer, porque a gente cresceu ouvindo isso. Não, filho, a gente não cria pra gente cria pro mundo. Tá amarrado e repreendido em nome de Jesus. Então que você reflita, gente, nesta palavra, faça uma reflexão. Dava para falar muito mais, mas que o Espírito Santo te convença, que o Espírito Santo fale ao teu coração, que o Espírito Santo venha te trazer à memória coisas que você precisa abandonar, arrepender, confessar para o Senhor, que você tome a decisão da tua vida, que você busque a Deus verdadeiramente, que você permaneça no caminho, que você tome a decisão, saia de cima do muro. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que têm ouvido esta palavra. Pai, que essas pessoas despertem enquanto é tempo, que elas abram os olhos enquanto é tempo, que o Senhor esteja operando milagres na vida delas, que os olhos espirituais sejam abertos, que os ouvidos espirituais abram para que elas ouçam a verdade, para que elas tomem a decisão certa, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia e compaixão dessas pessoas que estão indecisas, dessas pessoas que estão aí no mundo, Pai, enganadas por Satanás, pessoas que estão presas nas obras da carne, Senhor, mas que elas tenham a oportunidade de te conhecer, que elas tenham a oportunidade de abandonar o erro, de abandonar o pecado, Pai, e de vir para a tua presença, Senhor, em nome de Jesus, porque muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos, os eleitos do Senhor, Pai, que eles abram mão do pecado e do mundo e que venham para a tua presença, que sejam esse povo eleito, essa nação santa, escolhida, sacerdócio real, Pai, povo escolhido do Senhor. Eu profetizo bênção sobre a vida de todos os meus irmãos e as minhas irmãs que ouvem essa palavra, que eles tomem decisões, que o Senhor use a vida deles para pregar para familiares, que o Senhor use a vida deles para pregar no local de trabalho, que eles sejam, Pai, um testemunho vivo da tua palavra e da tua presença, do óleo da unção, que ele seja derramado sobre a taça de cada um, sobre a vida de cada um, que ela seja cheia do óleo da unção, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.